Amém. Sejam muito Estamos bem-vindos. ouvindo muito bem. Amém. Sejam muito bem-vindos à nossa sala. Hoje, não sei o que aconteceu, até agora alguns irmãos ainda não entraram, estamos aqui em 4 pessoas apenas. A gente vai começar, a gente ganhar tempo e dar prosseguimento à nossa aula de hoje. Nós estamos estudando a matéria de soteriologia e na aula passada nós estudamos o primeiro ponto, né, que é a depravação total, e fizemos um pequeno contraste entre a depravação total versus o livre-arbítrio, que é o primeiro ponto da remonstrância, né, o primeiro ponto dos arminianos. Hoje nós vamos introduzir o segundo ponto, que é a expiação limitada. Expiação limitada. Esse é um assunto um pouco polêmico, né? Por isso que eu mandei um áudio lá no grupo, para todos não faltar, mas nós fazemos planos, a resposta vem do Senhor. Deus sabe de todas as coisas, tem alguns irmãos que chegam tarde do trabalho, acontecem imprevistos, vão assistir a gravada provavelmente. Mas vamos lá. Vou pedir nosso irmão Eudes para fazer a oração inicial, e se quiser ler um texto da palavra, fica à vontade, meu irmão, para a gente começar nossa aula de hoje. Graça e paz, reverendo, e a todos os demais irmãos que já se encontram aí, que Deus os abençoe. Eu gostaria de, antes de orar, só ler um versículo, deixar esse versículo para meditação dos irmãos. É Provérbios 18, versículo 1. O homem que se isola busca o seu próprio desejo. Procurou e intermediou com toda a sabedoria. 2. Um tolo não tem prazer no entendimento, mas isso o seu coração pode descobrir por si mesmo. Que Deus possa nos abençoar. Soberano Deus e querido Pai do céu, nós te louvamos e te damos graça pela tua palavra. Te damos graça, Senhor, por este ensinamento que nos é concedido mais uma vez nesta noite. Pedimos, Senhor, que essa palavra que chega aos nossos ouvidos, a partir de agora, ela venha descer aos nossos corações. Que tu, Senhor, possa plantá-la em nossos corações e assim possamos, Senhor, aprender cada dia mais, não só aprender, mas praticar a tua palavra. Assim nós te pedimos por todos que estão aqui e que o Senhor possa pesar, Senhor, as causas daqueles que não puderam vir. Assim nós te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Amém, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vamos estudar hoje. Sejam bem-vindos aqueles que entraram agora. Nós vamos dar início hoje à nossa matéria de... vamos dar continuidade à nossa matéria de soteriologia e vamos dar início ao segundo ponto da TULIP, que é a expiação limitada. Peço só 5 segundinhos de vocês. Deixa eu só fechar uma porta aqui, só um momento. Prontinho, nós vamos dar início hoje à expiação limitada. Bom, basicamente, a doutrina da expiação limitada foi o segundo ponto organizado pelos teólogos no sínodo maior da cidade da Holanda, que é o sínodo de Dort. Com o avanço das heresias, dos distanciamentos de alguns cristãos daquele período, de alguns reformados para as tendências liberais, para as tendências arminianas, para as tendências que fogem totalmente do conceito das Escrituras. Eles se reuniram, como nós vimos nas aulas anteriores, e formularam documentos, tratados, catecismos, para defender as Escrituras dessas heresias e fundamentar melhor, né, as doutrinas cristãs. E tudo isso que eles fizeram, esses 5 pontos, já era conhecido entre todos os cristãos da época. Isso era muito comum, porque esses 5 pontos não são 5 pontos do calvinismo propriamente dizendo.
são 5 pontos do Evangelho. São 5 pontos das Escrituras. Nós vamos ver aqui, como nós vimos na aula anterior, que a depravação total não é algo do calvinismo, é algo da Bíblia. A Bíblia deixa claro que nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Isso nós vimos na aula anterior, vários textos, inclusive, como nós fizemos uma breve explanação aí de textos bíblicos que mostram o homem como sendo totalmente afetado pela queda de Adão. O segundo ponto é a mesma coisa. A expiação limitada, a ideia de que Cristo não morreu por todas as pessoas. Isso não é um ponto do calvinismo. Não é o calvinismo que crê nisso. É a Bíblia que diz isso, e nós vamos ver isso claramente em várias passagens, em vários textos bíblicos. Mas, como eu disse, é polêmico, vai surgir dúvida na mente de vocês, se você ainda não teve contato com essa doutrina. Então, peço que segure um pouquinho aí os ânimos e vamos deixar as perguntas mais para o final da aula, para que a gente não perca aqui o nosso foco. Vamos ler o que diz, primeiramente, os cânones de Dort, que é o que nós estamos estudando durante essas aulas, sobre esse segundo ponto, que é a expiação limitada, mais conhecida também como a expiação eficaz ou expiação definida. Então, você vai ver, de acordo com... eu tenho certeza que essas aulas aqui estão ajudando vocês a comprar material. Eu quero crer nisso, que vocês estão adquirindo materiais para estudo. Não fiquem apenas só nessas aulas aqui. Essas aulas são maravilhosas, excelentes, mas compre bons materiais. Então, dependendo do material que você comprar dentro da teologia reformada, você vai ver expiação eficaz, é a mesma coisa. Expiação definida é a mesma coisa também. Mas o original mesmo do cânone de Dort é expiação limitada. O nome já é muito claro, é limitado. Ou seja, o número daqueles por quem Cristo morreu é um número limitado, tem um limite. Não é todas as pessoas, tem um limite. Por isso que chama expiação limitada. Cristo morreu por todo mundo, Cristo morreu por todas as pessoas que existem no mundo, até aquelas que estão lá no inferno, Cristo morreu por elas? Obviamente que não, de acordo com o segundo ponto da Tulip. E os cânones de Dort, do ano 1618 ao ano 1619, definiu o seguinte: pois este foi o soberano conselho, a vontade graciosa e o propósito de Deus, o Pai, que a eficácia vivificante e salvífica da preciosíssima morte de seu Filho fosse a todos os eleitos. Daria somente a eles a justificação pela fé e, por conseguinte, os traria infalivelmente a salvação. Isto quer dizer que foi pela vontade de Deus que Cristo, por meio do sangue na cruz, pelo qual ele confirmou a nova aliança, redimisse efetivamente de todos os povos, tribos, línguas e nações, todos aqueles e somente aqueles que foram escolhidos desde a eternidade para serem salvos, e lhes foram dadas pelo Pai. Ou seja, dentro do conceito dos teólogos de Dort, naquele ano de 1618, eles começaram a dizer e declarar de forma muito abrangente que Deus ele quis salvar um pequeno grupo de pessoas ou um grande grupo de pessoas. Deus ele quis salvar um grupo seleto desde a eternidade, porque ele selecionou, ele escolheu, ele elegeu esse grupo de pessoas, e essas pessoas pelas quais Deus escolheu na eternidade, elas recebem a expiação dos seus pecados por meio do sacrifício na cruz. Ou seja,
O sacrifício de Jesus não foi pelo mundo. O sacrifício de Jesus foi pelas suas ovelhas. O sacrifício de Jesus foi pelo seu povo. O sacrifício de Jesus foi pelos eleitos. O sacrifício de Jesus foi pelo número da qual aqueles por quem Deus entregou a Jesus para serem salvos. Ele escolhe na eternidade, entrega para o Filho expia o pecado deles e devolve de volta ao Pai. E devolve novamente para o Pai esse povo agora salvo e redimido através do sangue na cruz do Calvário. Em outras palavras, Deus quis que Cristo lhes dessem a fé. Isso ainda está nos cânones de Dort. Deus quis que Cristo lhes dessem a fé, que ele mesmo, conquistou com sua morte, junto com outros dons salvíficos do Espírito Santo. Ou seja, Deus não apenas morreu por esse povo, ou seja, pela igreja, como também Deus quis que eles viessem a ter fé, que ele mesmo deu, que ele mesmo escolheu, que ele mesmo efetivou através da sua morte na cruz, com outros dons salvíficos do Espírito Santo. Cânones de Dort, ano 1618 a 1619. Ou seja, a obra de Cristo na cruz, ela não é uma obra genérica, no sentido de que é geral a toda a humanidade, mas é efetiva a todos os salvos. Para a gente entender o que isso significa, bem pormenorizado, né, para a gente entender de forma mais detalhada como isso significa, o que isso significa, nós precisamos primeiro dizer o que isso não significa. Então, vamos lá. O que isso não significa? Primeiro, isso não significa que Deus fez acepção de pessoas, ou que Deus faz acepção de pessoas. Porque na mente de todo arminiano, ou de toda pessoa que você falar isso, vai dizer, nossa, que heresia, porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Bom, o que é acepção de pessoas? Acepção de pessoas é escolher e fazer distinção de pessoa para pessoa. Por exemplo, eu escolho uma pessoa rica e deixo uma pessoa pobre para lá. Eu escolho os mais bonitos, belos e perfeitos e deixo os mais feinhos, né? Imagina se Deus fosse fazer esse critério aí, eu nunca seria um eleito, né? Se Deus fosse escolher só os bonitinhos, né? Os mais ricos, eu e boa parte dos que estão aqui jamais seriam escolhidos e aceitos pelo Senhor. Então, partindo desse pressuposto, a gente começa a entender o que significa fazer acepção de pessoas. Por que quando Jesus morreu somente pelos eleitos, Deus não estava ali fazendo acepção de pessoas? Primeiro porque a acepção de pessoas é fazer distinção de pessoa para pessoa. E a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, tanto eleitos quanto não eleitos são pecadores de igual modo. Estão no mesmo pé de igualdade de pecados. Então, Deus não escolheu os eleitos porque eles eram santos, perfeitos e imaculados. E deixou de escolher os outros ímpios porque eles são ímpios, são pecadores e são depravados. Não existe essa diferença. Toda a humanidade está caída em seus delitos e pecados. Deus apenas escolheu alguns para poder salvar e Cristo morre por esses que Deus escolheu para a salvação. Então, não é acepção de pessoas, porque acepção é escolher ricos e pobres, judeus e gentios. Cristo, porém, escolheu o seu povo, a sua igreja, os seus eleitos, entre todos esses grupos. Ou seja, entre o grupo dos ricos, Deus escolheu eleitos lá. Entre o grupo dos pobres, Deus escolheu eleitos lá. Entre o grupo, por exemplo, dos judeus, Deus escolheu eleitos judeus. Entre o grupo de gentios, que somos nós, Deus escolheu eleitos entre os gentios. No Brasil, Deus escolheu eleitos no Brasil. Nos Estados Unidos, Deus escolheu eleitos nos Estados Unidos. Ou seja, em todo mundo, Deus tem os seus escolhidos. Então, não é acepção de pessoas. Não é acepção de pessoas porque Deus não está escolhendo de todo o povo
tribo, língua e nação, mas ele está escolhendo um povo de cada tribo, língua e nação. Ele não está escolhendo de forma genérica, mas ele está escolhendo o seu povo de cada povo, tribo, língua e nação. Ou seja, Deus ele não escolhe todas as pessoas. Deus escolhe os seus eleitos dentre todas as pessoas. Deus escolhe os seus eleitos que estão espalhados nos 4 cantos do mundo. Então, ele não faz acepção de pessoas, no sentido assim, ele separou o Brasil. Não, o Brasil é separado das outras nações e os eleitos é só aqui no Brasil. Isso seria fazer acepção de etnias, de raças, de povo, de tribo, de nação. Deus não faz isso. Deus escolheu em cada povo, em cada raça, em cada tribo, em cada língua e em cada nação, ele escolheu um grupo seleto de eleitos para serem salvos, por quem Cristo morreu e efetivou eficazmente esta salvação. Se ficar alguma dúvida, segura aí, mais tarde você pode perguntar um pouquinho mais sobre essa questão, porque esse é um ponto muito importante que vocês precisam entender, porque a maioria das pessoas vão levantar essa objeção. É acepção de pessoas? E você vai explicar. Não é acepção de pessoas, porque os eleitos estão espalhados em todo o mundo, em cada povo, tribo, língua e nação. O próprio o conceito aqui dos cânones de Dort deixa muito claro isso, que Deus escolheu os seus eleitos que estão espalhados em cada povo, tribo, língua e nação. Deus não fez distinção de povo e de povo. Se Deus, na verdade, ele fosse fazer distinção, se ele fosse fazer acepção de pessoas, talvez o povo que ele escolheria seria somente os judeus. Seria somente o povo da aliança. Seria somente o povo de Abraão, porque é o seu povo, o povo que ele fez um pacto, que é o povo de Abraão. Mas Cristo veio justamente para quebrar esse conceito de acepção de pessoas, porque a graça é estendida aos gentios que são eleitos. Então, não é acepção de pessoas. Segundo lugar, o que isso não significa? Isso não significa também que Jesus não se importa com os não eleitos, com os perdidos. Porque muita gente vai dizer assim, mas se Deus escolheu os seus eleitos, então não precisa pregar o evangelho ao mundo. Se Deus já escolheu os seus eleitos e Jesus morreu por eles, já foi expiado o pecado deles, então para que eu vou pregar o evangelho ao mundo? Jesus não, isso não significa que Jesus não se importa com os perdidos, porque a salvação ela é oferecida a todas as pessoas, mas somente os eleitos são alcançados por essa salvação. O chamado é geral, mas existe um chamado que nós chamamos de chamado geral, que se estende a todos os ouvidos. Mas o chamado específico desce somente ao coração dos eleitos por quem Cristo morreu na cruz do Calvário. Pelo Espírito Santo, ele chama ao coração. Outra coisa importante é que nós não sabemos quem são os eleitos. Nós não sabemos quem é eleito e quem não é. Por isso, nós pregamos o evangelho ao mundo inteiro. A Bíblia diz que como ouvirão se não há quem pregue? E como pregar se não forem enviados? Como diz o apóstolo Paulo. A Bíblia diz ainda também, lá em Atos dos Apóstolos, que Paulo diz há muitos eleitos nessa cidade. Então, há muitos eleitos espalhados pelo mundo, e eles só serão chamados pela pregação do evangelho. Deus não apenas predestinou os seus eleitos, como também predestinou os meios pelos quais os seus eleitos virão, que é pela pregação do genuíno e puro evangelho de Cristo. Um outro exemplo disso, que refuta essa objeção arminiana que é levantada, é que a parábola do semeador. O semeador saiu a semear e ele não escolheu que terra. Não, essa terra aqui é a terra dos eleitos. Então, vou jogar a semente só aqui para o lado dessa terra aqui, que Deus escolheu foi essa terra. Não, ele não fez essa distinção. Ele jogou a semente e não importa onde caiu. Teve semente que caiu na beira da estrada, onde os homens pisaram, mas
teve semente que caiu em terra boa, teve semente que caiu em pedregais. Então, ele não se importou em qual local ele lança a semente, porque esse não é o propósito dele. O propósito dele é lançar a semente, é semear, não é colher. Então, nós estamos aqui para pregar o evangelho. Agora, se tem eleitos no Nordeste, se tem eleitos no Sul, se tem eleitos no Norte, se tem eleitos no Leste, não importa. O importante é pregar a mensagem do reino, a mensagem do evangelho. Outra coisa que essa doutrina não significa que a obra da cruz não é poderosa para salvar todas as pessoas. Uma outra objeção que muito é levantado é: mas se Jesus morreu somente pelo seu povo, somente pelos seus eleitos, está invalidando o poder de Cristo, está invalidando o poder da obra da cruz. A obra da cruz é poderosa para redimir 1000 planetas terras, se existissem 1000 planetas terras, com essa quantidade de gente que existe nesse planeta. A obra de Cristo é poderosa para salvar 1000 planetas terras, mas essa obra ela só é eficaz nos eleitos. Ou seja, a obra de Cristo é poderosa e se estende no planeta inteiro, mas essa obra de Cristo só se torna eficaz no coração daqueles por quem Cristo morreu. A obra só é eficaz no coração dos eleitos de Cristo, dos eleitos de Deus. Isso é muito claro em várias passagens que nós vamos ver daqui a pouco. Então, dito isto, vamos então aprofundar melhor nessa doutrina chamada expiação limitada. Por que é chamada de expiação e por que é chamada de limitada? Primeiro, é chamada de expiação. O Antigo Testamento é uma sombra do Novo Testamento. Muita gente pergunta assim: reverendo, por que nós temos o Antigo Testamento em nossas Bíblias? Já vi gente tão louca dizendo que a gente não precisa do Antigo Testamento. Gente, nada mais longe da verdade. Nós precisamos, porque o Antigo Testamento é a Escritura, é a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento. E isso quem diz não sou eu, é a própria Bíblia Sagrada. A Bíblia deixa claro que o Antigo Testamento é uma sombra do Novo Testamento. Por isso nós precisamos do Antigo Testamento. Alguém, por gentileza, abre para mim em João, capítulo 5, versículo 39. João, capítulo 5, versículo 39, deixa claro que o Antigo Testamento é uma sombra daquilo que vem depois, que é o Novo Testamento. Então, as duas coisas, Antigo e Novo Testamento, se torna a Escritura pela qual nós devemos examinar, ler, estudar, porque a vida eterna vem do Antigo e do Novo Testamento. João capítulo 5, versículo 39. Quem achou, leia para mim, por favor. Diz assim: examinai as Escrituras, porque pensais ter nela a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Ou seja, nós temos Cristo no Antigo Testamento, deixando claro que é necessário examinar as Escrituras. O que eram as Escrituras no tempo de Jesus? Enquanto Jesus estava vivo, não existia cartas de Paulo. Enquanto Jesus estava vivo, não existiam os evangelhos. Os evangelhos estavam sendo escritos ainda por Mateus, vai ser escrito bem depois, Marcos, por Lucas, vai ser escrito depois, por João, que vai ser escrito bem depois. Então, não existia o Novo Testamento no período em que Cristo estava vivo, apesar do Novo Testamento começar com o nascimento de Cristo, porque ali começa a encarnação do Verbo. No entanto, as Escrituras só surgem após a morte e a ressurreição de Cristo. A Escritura do Novo Testamento. Nesse tempo, a Escritura é Antigo Testamento. A Torá, a lei de Moisés, Nebim, Ketubim, que são os profetas maiores, profetas menores.
Isaías, por exemplo, que é o texto pelo qual Jesus leu na sinagoga, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Tudo isso é escritura. Então, é uma ignorância muito grande você achar que nós não precisamos do Antigo Testamento. Jesus diz, examinai as Escrituras, Antigo Testamento, porque conteis ter nela, vós cuidais ter nelas a vida eterna, e elas que testificam de mim. Ou seja, o Antigo aponta para o Novo, o Antigo Testamento aponta para Cristo, os sacrifícios da antiga aliança apontam para o sacrifício de Jesus na nova aliança. Os cordeiros que foram mortos e sacrificados para expiar pecados do arraial de Israel representam o cordeiro que foi morto para expiar o pecado do seu povo. Tudo na antiga aliança testifica de Cristo, tudo no Antigo Testamento testifica de Cristo. Isso fica mais claro em Hebreus capítulo 10, versículo 1. Já pode abrir aí. Hebreus capítulo 10, versículo 1. A lei é sombra. O autor aos Hebreus deixa claro aí, e é nítido, que a lei, ela é sombra. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Outra pessoa vai ler para mim Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17. Essa aula de hoje nós vamos muito para a Bíblia. Então, nós vamos abrir muitos textos aqui. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Quem achou pode ler, por favor. Graça e paz, reverendo. Amém. E a todos os demais alunos. Eu estou aqui em Hebreus, capítulo 10, versículo 1, que diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelo mesmo sacrifício, que continuamente se oferece, cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. O texto é muito claro, mostrando que a lei ela é uma sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Ou seja, a lei ela aponta para a pessoa de Cristo, aponta para o Novo Testamento. Também lá em Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17, também diz que a lei é sombra das coisas que viriam, é sombra das coisas futuras. Quem achou pode ler para mim, por favor. Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Colossenses, no capítulo 2, versículo 16, diz assim: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Olhando para o Antigo Testamento e para a lei de Moisés, nós vemos como as coisas, ou tudo, se cumpre na pessoa de Cristo. Uma dessas coisas que se cumpre na pessoa de Cristo era a lei da expiação, ou a lei sacerdotal da expiação e da oferta. Levíticos capítulo 1 até o capítulo 6, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5 e capítulo 6, ou seja, do capítulo 1 até o capítulo 6 do livro de Levítico, mostra como era o processo inteiro de expiação do pecado do povo de Israel, no tempo da lei sacerdotal. O pecador, quando ele pecava contra Deus, ele comparecia diante do sacerdote com uma oferta. Geralmente essa oferta era um cordeiro. E esse cordeiro ele era imolado, ele era morto para purificar o pecado daquele pecador. O sacerdote primeiro fazia uma oração e após esta oração, ele transferia os pecados daquele homem para
para aquele animal, para o cordeiro, que ao ser morto representava a morte do pecado com o animal. Ou seja, quando o cordeiro era imolado, representava que o pecado também estava sendo morto juntamente com o cordeiro, juntamente com o animal. E dessa forma, então, o homem podia se tornar regenerado. Isso é chamado de expiação pelo pecado. A palavra expiação no hebraico é a palavra kirium, né? Ou kipurim, né? É a palavra hebraica para o pecado. Kipurim seria a melhor palavra para o pecado. Essa palavra kipurim significa cobrir, vem do mesmo radical da palavra capar, né? Capar. A gente sempre até brinca com isso aí. Capar. Capar não é cortar, tá? Capar no hebraico é cobrir. Então, o pecado ele era capado, vou assim dizer, ele era coberto através do sangue do animal no Antigo Testamento. Não é que o sangue do cordeiro no Antigo Testamento podia limpar o pecador ou purificar o pecador, mas ao fazer isso, todo esse ritual da oração, de imolar o cordeiro, e muitas vezes aspergir o sangue sobre as pontas do altar, e muitas vezes colocar na ponta da orelha direita e na ponta do dedão polegar direito o sangue do animal, em muitos rituais de expiação, como por exemplo esse era feito pelo sumo sacerdote, o judeu, não é que aquele sangue purificava o judeu e a partir dali ele estava limpo, não, porque aquele sangue era um sangue normal de um animal, mas ao fazer isso de forma simbólica, o judeu sabia que tudo aquilo apontava para algo muito maior que viria depois. Ou seja, todo judeu que levava um cordeiro até o sacerdote, ele tinha essa ideia de que aquilo era algo transitório, de que aquilo era algo simbólico, porque vai chegar um cordeiro muito maior, melhor, perfeito e único, que é o Mashiach, que é o Messias, e ele fará essa purificação total dos seus pecados. Então, o sacrifício de animal era um jeito de olhar para o sacrifício futuro, era um jeito de olhar para o sacrifício de Cristo. Levítico capítulo 4, versículo 27 até o versículo 29, conta isso com muito mais detalhe, mostrando que todo judeu israelita que comparecia diante do sacerdote, ele tinha essa ideia de que aquilo era algo muito transitório, de que transitaria, mudaria para um sacrifício único, que não precisaria mais de todo aquele ritual, que seria uma única vez e que seria perfeito, sem mancha, sem mácula, o sacrifício de Cristo como o Cordeiro de Deus. Nas palavras do Meyer Pirmer sobre esse assunto, ele diz o seguinte: expiar o pecado é ocultar o pecado da vista de Deus, de modo que o pecador perca o seu poder de provocar a ira divina. Então, expiar o pecado é tirar o pecado dos olhos de Deus. É como se você tivesse anulado a ira de Deus que estava sobre você. No caso do sacrifício do animal, caiu sobre o animal, porque ele recebe o castigo de ser imolado e de ser morto. No caso de Cristo, a ira de Deus que estava sobre mim, sobre você, é despejada sobre o seu filho na cruz, sobre Cristo na cruz. E ali naquela cruz, Deus satisfaz a sua ira. Ele satisfaz a sua justiça, porque todo pecado gera morte. Todo pecado gera uma condenação, um castigo severo, e esse castigo é a morte, como diz as Escrituras. Nesse caso, nós, os eleitos, a nossa morte não é um pagamento pelo pecado. A morte de Cristo é um pagamento pelo pecado. O salário do pecado é a morte, diz a Bíblia. Mas para nós, o salário do pecado não é a nossa morte. O salário do pecado é a morte de outro, é a morte de Cristo. Ele morreu para pagar pelos nossos pecados, mas para o mundo, para os ímpios, para os não eleitos, para aqueles por quem Cristo não morreu para pagar o pecado deles,
o salário do pecado continua sendo a morte de cada ímpio, porque o pecado, uma vez consumado, sempre gerará a morte. Então, a ira que provoca a morte, a ira de Deus que provoca o castigo à morte e provoca o castigo eterno, foi derramada sobre Cristo, de tal forma que Cristo, então, experimenta a ira do Pai por nós. Eu posso dizer, então, que naquela cruz, Cristo recebeu o meu inferno para eu ser o seu céu, ou receber o seu céu. Então, naquela cruz, ele desceu ao mais baixo nível espiritual de castigo para que nós tenhamos o mais alto nível de glorificação espiritual. Então, naquela cruz, nossos pecados são transferidos para ele e a sua justiça é imputada em nossa conta. Isso é chamado de a doutrina da expiação. Então, nas palavras do Pirman, expiar o pecado é ocultar o pecado da vista de Deus, de modo que o pecado perca o seu poder de provocar a ira divina sobre nós. Isso fica muito claro, por exemplo, em Isaías. Alguém abre para mim, capítulo 53, um texto muito conhecido. Isaías, capítulo 53, versículos 4 até o versículo 12. Isaías, capítulo 53, versículo 4 até o versículo 12. Né? O texto messiânico, que fala sobre o sacrifício de Cristo na cruz há quase 698 a 700 anos, aproximadamente, antes de Cristo. O profeta messiânico começa a profetizar a respeito desse cordeiro que viria. Ele deixa claro aqui no texto que Cristo é o Cordeiro de Deus que veio para satisfazer a ira do Pai em nosso lugar. Uma vez que o pecado foi castigado nele, foi transgredido nele, foi furado, transpassado nele, para que nós tenhamos a sua justiça plena e perfeita. 53, versos 4 a 12. Isaías 53, verso 4. Até o 12. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nos reputamos por aflito, feridos de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante o seu tosquiador, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pelas transgressões do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou a moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. E com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores.
Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Ou seja, o texto é muito claro. O texto está deixando claro que Cristo ele foi esse cordeiro imolado, o mesmo cordeiro representado pelos cordeiros imolados lá na antiga aliança, agora se torna o verdadeiro cordeiro único e imaculado, imolado uma única vez para expiar o pecado não de todas as pessoas. Daqui a pouco a gente vai chegar aí. E o próprio Isaías deixa claro que ele expiará o pecado de muitos, não de todas as pessoas. Então, o texto diz, no verso 11, que ele fez cair sobre ele a iniquidade. O Pai fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele fez cair a iniquidade de nós todos. Nós quem? Nós todos. E levou sobre si os pecados de quem? De nós todos. Não, levou sobre si o pecado de muitos. Aí no versículo 11. Então, nós todos, do verso 11, se torna os muitos, do verso 12. Então, não é todas as pessoas pelos quais Cristo morreu, mas é muitas pessoas pelos quais Cristo morreu. E quem é o nós? Nós aqui, por exemplo, Isaías está falando dos judeus, porque Isaías era judeu, inclusive de uma linhagem real, né? Isaías era de uma linhagem real, e ele está falando dos judeus, e também, na nova aliança, os gentios, ou seja, o nós todos é todos os judeus e gentios, não são todas as pessoas indistintamente, porque o próprio verso 12 diz que ele levou sobre si os pecados de todos, não, os pecados de muitos, no verso 11. João Batista deixa isso claro também, em João capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e daqui a pouco eu vou explicar para você o que significa a palavra mundo no texto grego. Então, Hebreus capítulo 7, versículo 26, também deixa muito claro, verso 26 e 27, ao mesmo tempo ele se torna sacerdote e se torna oferta. Alguém leia para mim, por exemplo, Hebreus capítulo 7, versículo 26 e 27, a gente vai ler essas referências para não ficar dúvidas. Hebreus capítulo 26, capítulo 7, perdão, versículo 26 e 27, mostra que quando ele esteve na cruz, ele era sacerdote e também oferta, ou seja, era o sacerdote que expia, ele era o sacerdote que faz a expiação e ele é a oferta que expia. Ao mesmo tempo em que ele faz, ele opera. Ao mesmo tempo em que ele executa, ele opera. Alguém lê para mim Hebreus capítulo 7, versículo 26 e 27. Hebreus capítulo 7, versículo 26. Isso. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todos, quanto a si mesmo se ofereceu. Outra pessoa vai abrir para mim 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 até o versículo 20, porque Pedro também fala sobre isso. Então, o autor aos Hebreus aqui, 1 Pedro, capítulo 18, 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 até o verso 20. O autor aos Hebreus aqui no capítulo 7, ele deixa claro a diferença. Existe uma diferença, porque Cristo é sacerdote e é oferta, ele é sumo sacerdote, com uma única diferença, sem pecado. Porque o sumo sacerdote também era pecador. E ele oferecia oferta para ele e também para toda a nação. Então ele é sumo sacerdote e também oferta que o sumo sacerdote oferece. Ele é o celebrante, vou assim dizer,
e ele é a oferta celebrada. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20, o apóstolo Pedro também mostra Cristo como cordeiro. Alguém lê para mim, por favor. Pedro 1:18 Do até o 20. 18 ao 20. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, e ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Lembra do que nós estudamos em hermenêutica? Para quem o autor escreve? Qual o contexto histórico, cultural, gramático histórico cultural da passagem? Quem são os leitores originais desta carta? O apóstolo Pedro está escrevendo para cristãos, para crentes. Ele não está escrevendo para ímpios. Então, quando ele diz que Cristo é o Cordeiro Imaculado que morreu por nós, esse nós aí são os cristãos, não são os ímpios. Em todos os textos que mostram Cristo como Cordeiro, não é para os ímpios, é para os justos, é para os eleitos, é para a igreja. Em 1 Pedro, ainda, no capítulo 2, versículo 24, já no próximo capítulo 2, versículo 24, também deixa claro. Logo, se Cristo morreu pelo mundo, se nós dissermos que Cristo morreu pelo mundo inteiro, não há mais condenação para o mundo. Qual a finalidade de pregarmos o evangelho? Aí eu rebato, daqui a pouco a gente lê o capítulo 2, versículo 24. Daí eu rebato o que eles levantam contra nós. Porque o que é levantado contra o calvinismo é, se Cristo morreu somente pelos eleitos, qual a finalidade, então, de pregar para os não eleitos? Eu rebato a pergunta. Se Cristo morreu pelo mundo inteiro, qual a finalidade, então, de eu pregar para o mundo inteiro? Eu vou pregar o quê para o mundo? Sendo que não há mais, porque se Jesus morreu pelo mundo inteiro, subentende-se que o mundo inteiro está salvo. O sacrifício de Jesus é para quê? É para deixar todo mundo alegre e feliz? Não, o sacrifício de Jesus é para salvação. É para salvar. Então, se eu disser que Jesus morreu pelo planeta Terra inteiro, automaticamente eu estou dizendo que o planeta inteiro está salvo. E isso não é bíblico. Isso é uma heresia, inclusive, chamada de universalismo. Se eu disser que todo mundo vai para o céu e que ninguém vai para o inferno, eu estou cometendo uma heresia. Só que a mesma heresia eu cometo se eu disser que Cristo morreu pelo mundo. Só que eu estou cometendo de forma muito mais subjetiva, muito mais velada. Seria muito melhor chegar e dizer, não, todo mundo vai para o céu. É a mesma coisa quando eu digo que Jesus morreu pelo mundo inteiro. Porque se eu disser que Jesus morreu por alguém, e esse alguém está lá no inferno, eu vou chegar lá que eu vou explicar isso. Se eu disser que alguém está lá no inferno e Jesus morreu por ela, eu estou dizendo que o pecado foi pago 2 vezes. Por que eu estou dizendo que o pecado foi pago 2 vezes? Porque foi pago primeiro por Jesus na cruz, porque Jesus morreu por ela e ela foi para o inferno, e está sendo paga por ela no inferno, ela está recebendo o castigo. Então, Deus castigou 2 pessoas. Deus castigou o seu filho lá na cruz, como diz aqui em Isaías 53, e Deus castiga também o ímpio. Então, Deus está castigando, Deus está punindo o pecado 2 vezes. Deus está punindo o pecado em Cristo e Deus está punindo o pecado no pecador inconverso que está lá no inferno. E isso torna Deus injusto. Por quê? Porque quem recebe a recompensa é o próprio Deus. Agora, você já pagou uma dívida 2 vezes para alguém? Se você me deve R$50 e você me pagou aqui R$50 hoje, e amanhã eu te cobro esses R$50 e você me paga de novo os mesmos R$50 amanhã, eu sou o quê? Eu sou um ladrão, porque eu estou cobrando 2 coisas de você, uma coisa de você, que você já pagou lá.
Então, quando eu digo que o pecador está lá no inferno e Jesus morreu por ele, eu estou fazendo de Deus injusto. Eu estou dizendo que Deus está recebendo recompensas duas vezes. Dá para entender a profundidade teológica desse negócio? Então, é um perigo muito grande quando as pessoas dizem que Jesus morreu por todo mundo, porque ele não morreu por todo mundo. Tem textos aqui que nós vamos ver que o próprio Jesus deixa claro: eu não dou a vida pelo mundo, eu não rogo pelo mundo, mas eu rogo por aqueles que tu me destes, porque eles são teus. Jesus disse: eu não estou orando por os fariseus, para os escribas, eu não estou orando para esse povo, não. Eu estou orando por aqueles que o Senhor Pai, o Pai me deu. E por eles é que eu rogo, é por eles que eu intercedo, é por eles que eu dou o meu sangue, é por eles que eu dou a minha vida. Então a base bíblica é muito forte nessa doutrina de que o sacrifício de Jesus é eficaz apenas aos eleitos. Antes do irmão Eudes, eu vou deixar fazer a pergunta, mas antes dele perguntar, leia para mim, por favor, alguém, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro 2, 24. E levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. Ou seja, ele está falando isso para ele e para os seus leitores originais, que são crentes, não são ímpios. Ele não está falando isso para os romanos, que era da época da perseguição romana. Ele não está falando isso para os fariseus, que levaram Cristo à morte. Ele está falando isso para os crentes. O sacrifício é para os cristãos. Isso é uma regra muito fundamental na hermenêutica. Pode falar, irmão Eudes. Reverendo, com relação à eficácia do sacrifício de Cristo, se eu acreditar que Cristo morreu por todas as pessoas, qual a eficácia desse sacrifício para os que serão condenados ao inferno? Exatamente. O sangue o próprio Jesus disse que os salvos seriam poucos, bem poucos com relação aos perdidos. Então, o sacrifício dele seria mais ineficaz do que eficaz. Exatamente. Automaticamente, a gente estaria dizendo que o sangue de Jesus é um sangue ineficaz. Por quê? Como Jesus derramou um sangue por alguém, e esse alguém não é salvo, não tem condições. É como se eu dissesse que tudo aquilo que Jesus fez naquela cruz foi em vão. Eu invalido, inclusive, a obra salvífica de Cristo na cruz, quando eu aplico ela ao mundo inteiro. Porque o mundo não crê. O mundo não recebe. Como que eu tenho sangue sobre mim e automaticamente eu estou no inferno? Ou eu entro no inferno? Então, podem ficar à vontade vocês. Eu vou pregar, mas vocês podem ficar à vontade nos seus pecados, podem ficar à vontade aí na prostituição, na droga, pode ficar à vontade, porque o sangue de Jesus já foi derramado por vocês. No fim das contas, todo mundo vai estar lá no céu. Muitos arminianos são assim, eles são universalistas. Dizem que o sacrifício de Jesus foi geral, então se foi geral, qual a finalidade? Então, o que eles usam contra o calvinismo, nós usamos contra eles também. Porque se eles dizem, se já está tudo predestinado, por que pregar? Aí nós usamos a expiação ilimitada. Se está tudo ilimitado, por que então pregar? Então, a faca, ela corta dos dois lados. Ela corta de um lado e ela corta do outro. Então, levando nessa perspectiva, é importante nós entendermos. Pode falar, irmão Marcos Antônio. Eu estou abrindo aqui para a pergunta já, porque é polêmico. Então, eu seria muito covarde de falar esses assuntos e deixar vocês aí empanzinados querendo comentar. Então, pode falar, irmão Marcos. O seu microfone. Perdoe, irmãos. Graça e paz mais uma vez. Eu vejo com tudo que já está sendo foi ensinado nessa noite,
eu vejo aí uma abrangência muito grande, e até mesmo o que eu poderia dizer, que não sei, pode ser que eu esteja errado, mas parece que nós estamos num aprendizado, numa sala de aula, para nós aprendermos e tirarmos as nossas dúvidas. Poderia se encaixar também que para eu ser sal, tem que haver o chamado condições. Eu preciso aceitar. Por exemplo, a Bíblia nos fala que Jesus, mesmo Paulo, ensina em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. É um versículo que jamais sai da nossa mente, né? Que já está gravado na nossa mente. Paulo diz que pela graça sois salvo, mas isso não vem de vós, mas é dom de Deus, né? A graça, ela se manifestou, trazendo a salvação a todos os homens. Aí a pergunta, mas e todos os homens querem? E todos os aí entra a profundidade que tem que haver ser condicional ao homem. O homem precisa aceitar Jesus. O homem precisa se transformar. O homem precisa se tornar filho de Deus, porque senão ele não vai alcançar o que a Bíblia está nos ensinando para nós. Porque se Jesus morreu, aí vem a abrangência aí, né? Se Jesus morreu para todos, o nosso morreu Deus. Aí qual a razão do sacrifício? Se Cristo morreu para todos, então, quer dizer, e também não encaixaria a palavra chamada que para o homem seja condicional. Então, nós vemos que realmente, eu acredito que Jesus morreu e Jesus salva aqueles que quer. Aqueles que quer, porque Jesus diz assim, ó, quem quiser, vinha após mim. Então tem que, aí tem uma profundidade também nesse termo, nessa palavra, que para eu querer Jesus, o que eu tenho que fazer? O que é para mim fazer? Então Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, quer dizer, renuncie. Como que eu posso estar em Cristo se eu não renuncio, se eu faço tudo que, vamos dizer, tudo que há no mundo, todas as coisas, vamos dizer, a liberdade geral de fazer o que bem quer, não é bem por aí. Paulo diz que todas as coisas não me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Então, como é que eu posso me tornar filho de Deus se eu ainda continuo praticando, ainda fazendo todas as coisas na minha velha natureza, né, que existia? Então, que se Cristo entrou na minha vida, tem que haver mudança, tem que haver transformação. Senão, ainda não é classificado como filho. Pode ser criatura, mas filho não, porque filho é aquele que verdadeiramente transforma, né? Muda enfim, muda de vida, vamos dizer assim, né? Porque tem vezes que mudar de vida é ficar rico, né? Não, mudar de vida não é isso, né? Mudar de vida é você mudar de caráter, mudar de postura, mudar de conduta. O que você fazia antes, você tem que se educar, se policiar para não fazer mais, vamos dizer, quando eu estou na graça, que a graça me ensina a renunciar a todas as coisas. Amém? Essa é a minha posição nessa noite, em nome de Jesus. Sim, meu irmão, concordo 100% com o que o irmão diz, com algumas ressalvas, algumas coisas que precisam ser levadas em consideração na sua fala. Primeiro, o homem tem que querer, sim, nós precisamos querer e renunciar, mas nós devemos lembrar que quem nos faz querer é o próprio Deus. Então é aquilo que o Charles Spurgeon deixa claro, Deus não leva ninguém pelas orelhas, então ele convence pelo coração. Então, nós vamos por conta própria, até Cristo. Só que quem faz isso em nós é o próprio Deus. Nós temos que ir com os próprios pés. Caminhamos com os próprios pés. Deus não invade ninguém como alguém que é desrespeitoso. Ele simplesmente nos faz ir. Ele trabalha a nossa vontade. Nós vamos ter vontade, sim. Responsabilidade e soberania. As duas coisas andam juntas. Então, quem nos orienta é o próprio Deus. Então, no fim das contas, ele é o autor, porque ele criou a fé. Ele é o consumador, porque a fé termina com ele. Começa com ele e termina com ele. Ele é o autor e ele é o consumador da nossa fé.
não nós por conta própria. Então, vou abrir mais uma pergunta aqui. Irmão Regis, vamos lá, para a gente caminhar. Pode falar, irmão Regis. Aqui, pastor, em Lucas, no capítulo 19, no versículo 10, diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aí vem a pergunta: quem é o perdido? É a humanidade inteira, em sua totalidade, ou só os eleitos, ou os escolhidos? Lá em João, no capítulo 1, versículo 29, diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí, novamente, a pergunta: o que quer dizer mundo neste versículo? Será que é o mundo dos eleitos? Ou é a raça humana no seu estado caído e separado de Deus? Não apenas esse versículo, mas o famoso João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vamos chegar lá, no texto grego. É muito importante entender não apenas o texto em português, o texto grego pelo qual foi escrito e o contexto da passagem. Por exemplo, esse texto que diz sobre todos os perdidos está mostrando a eficácia do sacrifício. É aquilo que eu disse anteriormente no início da aula. O sacrifício de Jesus, ele é poderoso para salvar 1000 planetas terras. Ou seja, ele salva todos os perdidos. É poderoso para salvar todos os perdidos, mas é eficaz somente aos eleitos. Então, Cristo veio para todos os perdidos, mas ele salva somente os eleitos, porque Cristo morreu, porque ele morreu e porque o Pai o entregou. Ou seja, o texto é muito claro. A mesma coisa do id. Ide por todo o mundo. Não está dizendo ide aos eleitos e pregue o evangelho. Não, ide pelo mundo e pregai o evangelho. Porque o evangelho é para todos. Mas a salvação é somente para os eleitos. A gente vai chegar lá. Todos esses textos, analisando o contexto da passagem, nos dá a entender isso, que a extensão do evangelho é para todos os perdidos, mas a salvação é somente para os eleitos. É aquela questão. Ninguém vai chegar diante do céu, lá na eternidade, por exemplo, lá no juízo final, e vai dizer para Deus: não, mas o Senhor eu não era um eleito. Não existe isso na eternidade, porque o evangelho é estendido a todos os ouvidos, o chamado geral e o chamado específico. A gente vai chegar lá. Vamos caminhar aqui, a gente já está quase concluindo, a gente vai chegar nesse ponto aí sobre as palavras todos na Bíblia e a palavra mundo nas Escrituras. Então, se eu disser que Jesus morreu pelo mundo inteiro, automaticamente eu estou dizendo que nós não precisamos pregar. Não precisamos pregar o Evangelho, porque Jesus já morreu pelo mundo. Quem pregou foi ele. Quem fez a obra foi ele lá na cruz. Para que eu vou pregar? Se ele morreu pelo mundo inteiro, para que eu vou anunciar a mensagem do Evangelho? Esse é o problema, por exemplo, do universalismo, que acredita que todas as pessoas são salvas. Existe uma heresia muito grande aí. E quem adere a esse universalismo? Muitos que dizem que não existe inferno. Você já viu gente falando que não existe inferno? Eles são universalistas. Se não existe inferno, existe o quê? Apenas o céu. Automaticamente eles estão dizendo que todos estão salvos. Então começou com pelagianismo, semi-pelagianismo, arminianismo, caiu para o universalismo. Só vai descendo despenhadeiro abaixo. Os arminianos, por exemplo, eles dizem que Cristo, ele não veio para salvar o mundo. Olha só, tem arminiano que diz isso. Cristo não veio para salvar o mundo, mas para possibilitar uma oportunidade de salvação. Olha só. Na tentativa de tentar explicar essa objeção que é levantada, no sentido de que, se Jesus morreu pelo mundo, por que alguém então vai para o inferno? Se o sacrifício é para todas as pessoas, então por que muita gente entra no inferno? Na tentativa de explicar isso, eles dizem: não, mas Cristo ele veio não para salvar o mundo, ele veio para
possibilitar uma oportunidade de salvação, e isso é uma heresia. Cristo não veio possibilitar oportunidade de salvação. Mateus capítulo 1, versículo 21 diz que o seu nome será Iesus, em grego, Jesus, que significa que ele salvará o mundo dos seus pecados. Ou seja, possibilitará a salvação? Não, ele salvará. Em Lucas também, no capítulo 2, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, diz que ele veio salvar pecadores, ou seja, ele veio salvar efetivamente, eficazmente, ele não veio possibilitar uma certeza, uma ideia de salvação. Em Tito, capítulo 3, versículo 4 até o versículo 7, a gente não está lendo os textos devido ao tempo, mas em Tito também mostra que ele veio salvar, o propósito dele é salvar, não é possibilitar uma salvação. Então, afinal de contas, levando tudo isso em consideração, a pergunta que não cala é: então, por quem Cristo morreu? Pelo mundo ou pelos eleitos? Alguns pontos, e a gente já vai caminhar para a conclusão. Primeiro, se Cristo tivesse morrido por todos os homens indistintamente, então todos os homens precisam estar no céu. Todos os homens precisam estar no céu, porque sangue é remissão, e remir é comprar. Então, se ele comprou todo o planeta pertence a ele. Tem que estar lá no céu. Ou seu sacrifício será em vão. Segundo ponto, dizer que Cristo morreu por todo mundo, automaticamente, é dizer que o pecado é pago duas vezes, como eu disse a princípio. Por Cristo na cruz e pelo pecador no inferno. Outra heresia também que advém do universalismo somado ao arminianismo. Se alguém pagou sua dívida e você paga ela novamente, automaticamente quem recebe os dois pagamentos é corrupto, é ladrão. Outro ponto que é contado também como heresia. E Deus seria injusto, por exemplo, se mandasse Antônio para o inferno, sendo que Cristo morreu por ele em um sacrifício que é ilimitado, ou seja, não tem limite, é para o mundo inteiro. Bom, dito isto, nós vamos para alguns textos que ressaltam essa doutrina, e após esses textos, ainda que ressaltam essa doutrina de forma muito mais clara, nós vamos para a questão da palavra mundo aí, em vários textos como objeção, e a palavra todos em vários textos também como objeção. Primeiro texto que nós vamos ler é muito claro, João capítulo 6, versículos 37 até o versículo 40. Quem achou, leia para mim, por favor. Outras perguntas eu vou deixar agora para o final. João capítulo 6, versículos 37 até o versículo 40. Por quem Cristo morreu? Resposta: pelo seu povo, pela sua igreja, pelos seus eleitos. Base bíblica, João capítulo 6, versículo 37 até o versículo 40. Quem achou, leia para mim. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37 até o 40. Diz assim: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que lhe deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Todo que o Pai me dá, vem a mim. E quem é que o Pai dá? Os eleitos. Não é todas as pessoas indistintamente. Se nós observarmos as aulas anteriores que nós tivemos, por exemplo, lá em Efésios, esse todo que o Pai me dá, quem são esses todos os que o Pai o dá? Aqueles por quem o próprio Deus escolheu lá na eternidade. Lembra lá de Efésios, que diz que lá na eternidade
o Senhor escolheu o seu povo. Isso é muito claro. Isso foi antes da fundação do mundo, por exemplo. Então, os eleitos, aqueles que foram escolhidos desde a eternidade, é do Pai. E esse Pai dá para o Filho expiar o pecado deles, lá na cruz do Calvário. Então, todo que o Pai me dá, vem a mim. E quem é que o Pai o dá? Os eleitos. Não é todas as pessoas. E nenhum de todos os que o Pai me dá, que vem a mim, esses eu lançarei fora. Ou seja, alguns dentre todos, ou seja, alguns eleitos que o Pai me dá, dentre todos, quando vem, nenhum deles eu lançarei fora. Outro ponto, não é uma obra geral, mas é uma obra específica, porque ele mesmo deixa claro, por exemplo, em João, no próprio Evangelho, no capítulo 10, versículo 11, versículo 15, versículo 26 e versículo 28. Cada um vai ler um versículo. Vamos lá para João, capítulo 10. João, capítulo 10, alguém vai ler o versículo 11, outro vai ler o versículo 15, outro vai ler o versículo 28 e outro vai ler o versículo 26. Cada um lê um versículo, para a gente concluir. 10, 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ponto. Mas o que é mercenário e não é pastor, a quem não são as ovelhas, vê o lobo vindo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as apanha e dispersa as ovelhas. 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. 28. Eu, No caso, não seria o 15, 16, não? Seria a partir do 12, não? Verso 11, verso 15, verso 26 e o verso 28. Ah, certo, e, pulou. e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Na verdade, todo o capítulo 10, o texto é muito claro que ele não dá vida por todas as ovelhas. Ele vai deixar claro aí no capítulo 10 que ele tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Ali ele está falando de nós. Ali ele está falando dos judeus, que são aquelas ovelhas ali. Ele está falando daquele povo ali, que é os discípulos, os judeus, aqueles que creram nele como Messias, e nós, os gentios, que não somos os judeus, que são aquelas ovelhas, mas somos de outro aprisco, ou seja, os gentios. Ou seja, aqui ele está mostrando de forma clara que ele não é mercenário. Se ele fosse um mercenário, ele daria a vida por todo mundo. Ele seria um mercenário se ele desse a vida pelo mundo. Mas como ele é um bom pastor, como bom pastor, ele dá vida somente pelas ovelhas que o Pai o deu. Somente pelas ovelhas que ele tem. Somente pelas ovelhas que são dele. E o texto é muito claro. A gente poderia ler, por exemplo, o verso 10 inteiro. Isso aqui não é Paulo, isso aqui não é Calvino, isso aqui não é Armínio, não é Agostinho, é Cristo que está dizendo. Então, não é uma doutrina calvinista, a expiação limitada, é uma doutrina cristã. É o próprio Cristo que está dizendo que ele não dá vida por todas as ovelhas, mas somente pelas suas ovelhas, porque ele não é um mercenário, ele é um verdadeiro pastor. O outro texto, por exemplo, está ainda aí no versículo 10, por exemplo, ele diz que não roga pelo mundo. Lá em Atos capítulo 28, por exemplo, versículo 28, deixa claro que nós fomos resgatados pelo sangue. E quem são esses resgatados pelo sangue? A igreja. O texto é muito claro. A gente poderia ler devido ao tempo, mas Atos capítulo 28, a igreja de Deus. Por exemplo, lá em Romanos também, capítulo 3, versículo 21 até o versículo 26, diz que os que creram. Quem são os que creram? Os eleitos, porque a fé não vem de nós. A fé é dom de Deus, tanto os do Antigo Testamento quanto os do Novo Testamento.
Os que creram, os do Antigo Testamento creram na promessa que viria. No Antigo Testamento, nós cremos na promessa do que já veio, que é Cristo Jesus, pela promessa. Romanos capítulo 5, versículo 1 até o versículo 10, diz que Jesus morreu por nós. Então, esse nós aí não são eles, não são todos. Nós, os que fomos salvos da ira. O texto é claro, os que foram salvos da ira. Quem são os que são salvos da ira? Se existe os que são salvos de uma ira, existe aqueles por quem a ira permanece. E João vai deixar claro no capítulo 3 que aqueles por quem Cristo não morreu, a ira do Pai permanece sobre eles. E não o sangue, e não o sacrifício, e não a expiação. A ira do Pai permanece sobre eles. Romanos capítulo 5, versos 30 até o versículo 34, fala sobre os eleitos, os escolhidos. Por exemplo, aos que predestinou, a esse chamou, aos que chamou, a esse justificou, lá no capítulo 8, por exemplo, e aos que justificou, a esse chamou, e aos que chamou, a esses glorificou. Ou seja, é uma cadeia de ações que só acontece com quem primeiro foi predestinado, só acontece com quem primeiro foi eleito. Não acontece com o mundo inteiro. Justificação não acontece para o mundo. Se eu disser que o sangue foi derramado para o mundo, eu estou dizendo que o mundo inteiro foi justificado. E justificados vem primeiro com predestinados, chamados, e depois justificados e depois glorificados. Não tem como eu passar o carro na frente dos bois. Então é muito interessante entendermos isso. Outros textos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Gálatas capítulo 1, versículos 3 e 4, Paulo faz essa distinção. Gálatas capítulo 3, versículo 13, o sacrifício foi por nós e não pelo mundo. Efésios capítulo 1, versículo 3 também deixa isso claro. E nós vamos ler, por exemplo, Efésios capítulo 5, versículo 25, porque esse texto é muito bom. Efésios capítulo 5, versículo 25, deixa isso muito claro, que assim como Cristo deu a vida pela igreja, assim o marido deve dar a vida pela sua mulher, pela sua esposa. Paulo é muito claro. Alguém leia para mim, por exemplo, Efésios capítulo 5, versículo 25. Efésios capítulo 5, versículo 25. Efésios 5, 25. Vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Se Jesus morresse pelo mundo, automaticamente um homem teria que morrer pela mulher do seu próximo. Teria que morrer por todas as mulheres, por todas as esposas, teria que sacrificar por todas as esposas, mas porque Jesus morreu pela sua igreja, logo o marido deve sacrificar-se pela sua própria mulher, pela sua própria esposa, e não pela esposa alheia. Efésios 2,14, 1 João capítulo 3, versículo 5, Apocalipse capítulo 15. Eu vou enviar para vocês um PDF com mais de 25 referências bíblicas sobre a expiação limitada. Também João capítulo 3, versículo 16, mostra a expiação limitada, que exatamente João capítulo 3, versículo 16, é expiação limitada. O que diz em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, expiação limitada, muito claro em João 3,16. Vamos lá para a palavra mundo, para o grego pelo qual a Bíblia foi escrita. Na nossa linguagem, no nosso idioma, na nossa cultura, nós temos um problema muito sério. Porque quando nós falamos mundo, na nossa cultura, nós imaginamos todas as pessoas indistintamente. Por exemplo, quando eu digo assim,
todo mundo está na aula de hoje. Eu estou dizendo que todo mundo veio na aula de hoje. Eu não estou dizendo que tem gente aqui de todas as partes do mundo, ou que tem gente aqui, ou o mundo inteiro está aqui assistindo essa aula. Eu estou apenas dizendo que todo mundo que é do curso teológico está aqui nessa aula ao vivo. Então percebam como a nossa cultura ela é muito complicada quando nós usamos a palavra mundo. Mas no grego não tem isso. No grego não tem esse problema, porque no grego koiné, a palavra mundo significa cosmos. Cosmos. E a palavra todos aí, em João 3,16, e em vários textos, como já foi citado hoje, é a palavra pantas. Mundo, cosmos, e todos, pantas. Então, dentro de um contexto judaico, em que esse texto foi escrito, quando João escreveu o capítulo 3, por exemplo, ele está relatando a conversa de Jesus com Nicodemos. E Jesus está falando do novo nascimento que ocorre para os judeus. Quem era Nicodemos? Nicodemos, ele era um fariseu, ele era um doutor da lei, ele era um mestre da lei, ou seja, ele era conhecedor da lei de Moisés. Ele era conhecedor da lei judaica. Então, nós analisando o contexto do João capítulo 3, é um contexto judaico, é uma relação, por exemplo, entre povos, judeus e gentios, porque Jesus vai dizer que o nascimento verdadeiro, aqui no capítulo 3, não é o nascimento da carne, mas é o nascimento do espírito, porque o judeu valorizava o nascimento da carne, não só no parto, mas também na circuncisão, que era feita uma marca, um sinal na carne, representando um novo nascimento. Hoje o batismo, mas para o judeu era a circuncisão que representava, por exemplo, o novo nascimento. Aí vem Jesus, no diálogo com Nicodemos, e diz que Deus, porém, amou o mundo, dentro do contexto da conversa dele com Nicodemos, é o mundo judaico. Deus amou o mundo judaico por quem Nicodemos vivia, que era o mundo de fariseus, e Deus amou também o mundo gentil, por quem Jesus veio, porque no próprio capítulo 3 vai deixar claro que ele veio para os seus, mas os seus não lhe receberam, no contexto imediato, capítulo 2 com o capítulo 3. Então nós temos uma relação de dois povos, dois mundos, o mundo de etnia judaica e o mundo de etnia gentia. Então, o mundo aqui não é todas as pessoas indistintamente, mas o contexto gentil entrando na aliança de Abraão. Porque no contexto judaico só entrava na aliança de Abraão quem era judeu, quem era circuncidado. E Nicodemos sabia muito bem disso, porque ele era um doutor da lei, ele era um mestre da lei. Então, no campo semântico do cosmos, que é a palavra grega usada dentro da literatura de João, o campo semântico do cosmo é mundo étnico e não mundo indistintamente. Então, é mundo de povos, é mundo grego, é mundo que é o gentil, que é o mundo gentil. O mundo gentil engloba o mundo grego da época, o mundo romano da época, o mundo oriental da época, ocidental de hoje, todo o mundo étnico e não todo mundo pessoas indistintamente. Então, Deus amou tanto os judeus, como também amou os gentios, que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê. Então, já entendemos que mundo aqui não é qualquer pessoa, mundo aqui é grupo, mundo aqui é pessoas de grupos, é judeus e é gentios. Todos aqueles que nele crê. Todos, a palavra todos no grego é pantas, que significa não todos sem exceção. Essa expressão pantas significa todos sem distinção no grego. Ou seja, conecta com o mundo, cosmos, pantas conectando com cosmos, porque se cosmos é mundo étnico, mundo judeu, mundo gentil, pantas é todos étnicos também, todos judeus e todos os gentios, porque Deus amou o mundo judaico e gentílico de tal maneira que enviou o seu filho para que
todos os que Deus amou, judeus e gentios, que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, todos e mundo aí não são todas as pessoas do mundo, mas são todos os grupos de pessoas do mundo, tanto judeus, quanto gentios, quanto brasileiros. Deus tem eleitos em Minas Gerais, aqui onde estou, Deus tem eleitos no Nordeste, Deus tem eleitos lá em Israel, Deus tem eleitos em todas as partes do mundo. O texto é muito claro, dentro da literatura grega. É por isso que nós precisamos ler e conhecer a linguagem original pela qual o texto foi escrito, e não só a linguagem original, mas também a sintaxe das palavras do texto. É aquilo que eu expliquei em hermenêutica. Não apenas a morfologia, que é o significado e a forma das palavras no texto, mas a sintaxe, que é a conexão do significado dessas palavras com o texto histórico, gramático, cultural. Então, mundo ali não é todas as pessoas. Dentro de uma morfologia, cosmos, conectado em uma sintaxe maior do texto, que é o capítulo 2 e o capítulo 3, é o mundo étnico que, por exemplo, Nicodemos vivia, que era o mundo judaico, sendo ele um fariseu, sendo ele um mestre da lei. E Jesus vindo não só para judeus, mas também para gentios. A mesma coisa com a palavra todos. Um outro exemplo disso, por exemplo, dessa expressão aí, todos, que é panta, está lá em Mateus capítulo 23, versículo 23. Os fariseus, eles davam o dízimo de todas as hortaliças. Todas as hortaliças significa que eles davam o dízimo de todas as hortaliças do mundo inteiro? Claro que não. Mateus 23, Jesus acusa os fariseus. Vocês dão o dízimo de todas as hortaliças, do endro, do coentro e do cominho. Então, ele especifica que hortaliças são, mas ele não diz que são todas as hortaliças do mundo inteiro. Claro que é impossível alguém dar dízimo de todas as hortaliças do mundo inteiro. Ele está falando para os fariseus daquela região, as hortaliças daquela região. Então, a palavra todos ali, panta, não significa todas as hortaliças indistintamente, mas todos os tipos de hortaliças que haviam na região. Hortaliças de endro, hortaliças do cominho, hortaliças, por exemplo, do coentro. Então, o próprio texto especifica os tipos de hortaliças em várias passagens, quase todas, 99%, de passagens que aparece a palavra todos no grego, não é todos indistintamente. Quando aparece pantas, é todos os tipos de pessoas, e não todas as pessoas indistintamente. Então, todos nós, não é todos sem exceção, mas todos sem distinção. Repetindo, não é todos sem exceção, é todos sem distinção. Deus não derramou seu sangue para todos, sem extinção de ninguém. Ele derramou seu sangue para todos, sem distinção de ninguém, sem exceção de ninguém, mas sem distinção de ninguém. Atos capítulo 10, versículo 12, deixa isso muito claro também, com a palavra todos. Por exemplo, na visão de Pedro. Quando Pedro teve a visão dos animais no lençol, preso pelas 4 pontas, diz lá no texto que ele viu todos os tipos de animais, só que vai especificar que tipos de todos. Quadrúpedes, répteis, especifica no próprio texto todos os tipos de animais. Claro que não, ele não viu lá girafa, elefante. Claro que ele não viu todos os animais do mundo, mas ele viu todos os tipos de animais amarrados e presos pelo lençol. É muito claro. Atos capítulo 2, versículo 17 também. Pantas, todos. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre todos os gentios lá no cenáculo que estavam ali, eles foram cheios do Espírito Santo. Pedro sobe ao cenáculo, começa a pregar. Enquanto Pedro está pregando, ele prega sobre a profecia de Joel, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Pantas, toda a carne. A pergunta que eu faço é: o Espírito foi derramado sobre todo mundo? Todo mundo tem o Espírito Santo? Porque a promessa é: o Espírito será derramado sobre toda a carne.
Claro que não. Nem todo mundo tem o Espírito Santo. Então, se eu disser que todos é todas as pessoas, automaticamente eu estou dizendo também que todo mundo tem o Espírito Santo. E isso é uma heresia. Pantas não é todas as pessoas, sem exceção, mas todas as pessoas sem distinção. Joel está apenas dizendo, na profecia de Joel, repetida por Pedro, em Atos capítulo 2, que o Espírito seria derramado sobre todos os gentios, não apenas judeus, mas gentios, ou seja, não há distinção de raça, não há distinção de etnia. Tanto judeus quanto gentios recebem o Espírito Santo como promessa, e não todas as pessoas. A mesma coisa acontece nos textos que diz, por exemplo, que a vontade do Pai é que todos se acheguem e não que todos se percam. Não é todos sem exceção, mas é todos sem distinção. Termo grego todos, palavra pantas. A dificuldade que as pessoas têm de entender isso é porque não entende o significado em grego. Porque no todos em português, na nossa cultura, é todo mundo. Mundo em português, na nossa cultura, é todo mundo. A própria expressão todo mundo, olha eu falando aí, todo mundo, está impregnado na nossa cultura como sem exceção. Mas na cultura grega é sem distinção. Então, Jesus morreu por todas as pessoas? Não. Ele morreu por algumas pessoas. Ele morreu por todos sem distinção e não por todos sem exceção. Isaías capítulo 53, verso 11, deixa claro, nós já lemos no início da aula, que ele derramará a sua vida, ele derramará o seu sangue, diz o texto que o Cordeiro derramará o seu sangue, Isaías 53, 11, não por todas as pessoas, mas por muitos, diz o texto em Isaías. Mateus capítulo 20, verso 28, não é por todos, mas por muitos. Mateus capítulo 26, versículo 28, repete, não é por todos, mas é por muitos. João capítulo 11, versos 50 e 52. Os judeus, eles são, não são apenas os judeus que são salvos, mas os filhos de Deus que são espalhados pelo mundo. Não é todo mundo, mas os filhos de Deus espalhados pelo mundo. E o último texto que nós vamos ler para fechar essa aula de hoje com chave de ouro, e eu abri para perguntas ainda, está em Apocalipse, capítulo 5, versos 9 até o verso 10. Apocalipse, capítulo 5, verso 9 e verso 10. Quem achou, leia para mim, enquanto eu tomo uma água. Apocalipse, capítulo 5, versos 9 e verso 10. Quem achou, pode ler. E entoavam novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Quem são os comprados de cada povo ou de todo? Vou usar o pantas aí. O todo povo ou toda tribo, língua e nação. São os reis e sacerdotes que Deus fez, os eleitos. Eles estão em cada povo, em cada tribo, em cada língua e em cada nação. Automaticamente, nós estamos dizendo com isso que os eleitos estão espalhados pelo mundo. E o mundo pelo qual os eleitos estão espalhados são povos, tribos, línguas e nações. Há eleitos em vários povos, há eleitos em várias raças, há eleitos em várias tribos e há eleitos em várias nações. A Bíblia deixa isso muito bem estabelecido.
Então, não é mundo, aqui não é o mundo indistintamente, mas é o mundo sem exceção. É o mundo de cada povo, de cada tribo, de cada língua e de cada nação. Então, é um mundo de contextos. Deus tem eleito no contexto americano, Deus tem eleito no contexto brasileiro, Deus tem eleito no contexto de língua chinesa, de língua japonesa, Deus tem eleitos em vários contextos. Então, são mundos contextualizados e não são mundos indistintamente. Então, Jesus morreu por todos, não sem exceção, mas por todos sem distinção, porque ele não faz acepção de pessoas. Perguntas? Podem perguntar. Agora, ou cale-se para sempre, porque se vocês estão achando aí polêmico, estamos entrando num funil. Pior vem por aí. Tem muito mais coisa polêmica por aí. Por exemplo, nós vamos para a graça, para a eleição incondicional. E depois a graça irresistível. A gente vai caminhando com esses 5 pontos aí. São muitos aspectos que precisam ser levados em consideração. Podem perguntar. Reverendo, aí o que eu posso, continuando a pergunta que eu fiz no início, e estamos para aprender, né? Graças a Deus por isso, estamos à disposição e na humildade de reconhecermos aquilo que nós não temos conhecimento e aprendemos para aplicarmos o certo no cotidiano. A minha pergunta, que eu ainda continuo, como o senhor já falou, que vamos chegar à conclusão aí da condição, né, condicional, eu volto a repetir aqui, no capítulo 6, eu acho que eu relatei para os irmãos, capítulo 6 do João, que nós lemos, versículo de número 37, isso é uma percepção minha aqui, na aula de hoje. Eu pude entender que a gente tem que ir a Cristo. Porque o versículo 37 diz: tudo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, né? Então eu preciso ir. E eu não sei se isso encaixa o sentido da palavra, que condicional, né? Tal no homem a essa condição de ele ir a Cristo, porque Cristo não obriga ninguém, não força ninguém, ele deixa ao critério do homem, deixa a disponibilidade do homem, ele não obriga ninguém a seguir a ele, a obedecer os ditames da palavra. Então eu vejo que, não posso ser que eu esteja errado, mas estamos aqui para aprender, eu vejo aí que há condições condicional a nós precisamos, Jesus não, vamos dizer assim, não sei se é isso, mas me ensine aí nessa noite. Jesus não precisa de nós, mas nós precisamos dele, para nos vivermos uma vida íntegra, regrada, nos seus princípios, andarmos verdadeiramente de conformidade à palavra do Senhor, para nós sermos aquilo que alguns relatam e que mas muitas vezes não professam aquilo que eles dizem que são. Só para a gente resumir. O texto não está dizendo que nós temos capacidade de ir por conta própria. É ao contrário. Olha o início do texto. Todo o que o Pai me dá. Então, nós estamos na mão de Deus. Sim. E Deus leva até Cristo. Então, nós que somos levados pelas mãos, todo o que o Pai me dá um sentido de mão, né? Todo o que o Pai me dá. Então, ele leva a mão até Cristo e nos entrega. Entrega. Aí o texto continua. Mas aquele que vier até mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, as duas coisas. Soberania, que é o Pai que dá, responsabilidade humana. Nós recebemos o chamado, atendemos e seguimos por conta própria. Então, o texto é muito claro, ressaltando as duas coisas. Responsabilidade nossa e soberania de Deus. A primeira é soberania. Depois a responsabilidade humana. Só que
as duas coisas estão ligadas uma à outra. Não tem como ter uma coisa só. Deus nos leva até Cristo, Cristo nos capacita para ir de novo até o Pai. Então, é as duas coisas andando juntas. E todo que o Pai me dá, esse vem a mim. De maneira nenhuma, aquele que vem a mim, eu lançarei fora. Então, o texto é muito claro, mostrando soberania com responsabilidade humana andando juntas. Então, nós não podemos correr o perigo de enfatizar somente a responsabilidade humana, sem a soberania de Deus. E a mesma coisa ao contrário. Tá, só para mim concluir aqui a minha fala, e já encerro aí em nome do Senhor Jesus. Nós aprendemos hoje que o Antigo Testamento, né, que já o senhor até relatou aí, que diz que tem pessoas aí que não... que o Antigo Testamento não... O que vale é o Novo, vamos dizer assim. Jesus... quando iniciou o seu ministério, que segundo diz que o ministério de Jesus durou 3 anos e meio, né? Quando Cristo estava aqui, peregrinando na terra, vamos dizer assim, ele pregou o Antigo Testamento, o Novo ainda não tinha sido escrito, ou não? O que acontece? Ele não pregou o Antigo Testamento, ele com o Novo começa com Cristo. Então, ele anunciou o Novo Testamento. Então, ele diz, o que diz a lei? Aí ele vinha com a lei, mas ele dizia, mas em verdade eu vos digo. O que está escrito lá na lei? Olho por olho, dente por dente. Porém vos digo, amar também os seus inimigos, perdoar aquele que... Ou seja, ele reformulou, né? Vamos assim dizer, a lei se cumpre nele. Então, ele reformula a lei e hoje nós não obedecemos mais a lei. Nós obedecemos os mandamentos de Cristo, que é o Evangelho, que é o filtro pelo qual a lei passa, que é Cristo Jesus. Paulo diz que o fim da lei é Cristo. A palavra fim ali é teleios, né? A finalidade, o fim da lei é Cristo. Dá um sentido de pleroma também, que plenitude é a plenitude da lei, ou seja, nele se faz pleno, completo a lei de Moisés. Tá? Isso. Só isso, meu amado. Deus abençoe. E vamos... porque eu já vi gente pregando, eu estou falando que eu já vi irmãos pregando que diz que Jesus nunca pregou o Novo Testamento, Jesus só pregou o Antigo Testamento. Por isso que eu fiz essa pergunta aí para nós aprendermos aí em nome do Senhor. Tá bom? Deus abençoe, reverendo, a todos os irmãos. Mais alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? A questão aí do todos, a questão de mundo, né, que são as perguntas que mais surgem. O mundo, todos, João 3,16, alguém tem alguma dúvida sobre isso? A aula é justamente para isso, não tenham receio de perguntar, não. Pode perguntar, irmão Regis. A Bíblia fala aqui em 1 Timóteo, em Romanos fica um pouco mais claro. Romanos, no capítulo 5, versículo 18, diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Como entender isso aqui? Dentro do contexto, o que Paulo está tratando aí no capítulo 5? Se você observar, por exemplo, os versos 18 até o 19, ele fala aí sobre muitos se tornaram pecadores por causa do pecado de um homem, que é o pecado de Adão. Então, ele volta à questão principal aí da sua analogia, que ele compara aí em todo o capítulo 5. Na verdade, o capítulo 5 ele começa a falar sobre justificação, né? Lá no capítulo 5, verso 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o capítulo 5, ele está tratando de justificação. Então, ele volta à questão principal da sua analogia, fazendo um paralelo entre Adão e Cristo. Aqui é um paralelo entre o primeiro Adão e o segundo Adão, que é Cristo. O primeiro trouxe o pecado e o segundo tira o pecado, expia o pecado da humanidade. Ele mesmo diz aí que de um só homem, muitos são constituídos pecadores
nas ações de um só homem, muitos são constituídos ou pecadores ou justos. Como Adão, como seu principal representante, por exemplo, muitos são constituídos pecadores. Ou pelo menos todos, na verdade, né? São constituídos pecadores pela ação de um só homem, que é Adão, mas pela ação de Cristo. Olha aí o texto. Pela ação de outro homem. Olha o versículo 18 e 19. Verso 19, por exemplo. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Não são todos que se tornaram justos. Muitos se tornaram justos. Verso 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então ele está tratando aí de pecado e justificação. Todos caíram em Adão, muitos são ressuscitados em Cristo. São restaurados e redimidos através da obra redentora de Cristo. Então é perfeita aí essa analogia de Paulo. O senhor falou da palavra grega, né? Pantos. Em Hebreus, no capítulo 2, lá no versículo 9, diz assim: Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Aí, essa palavra todos, no grego, é pantos, né? Que o senhor falou? Uhum. E por que, então, aqui, né, nessa situação, não seria pantos todos, e panto, que tem outra palavrinha aqui grega chamada panto, que é cada um. Por que Deus usou pantos? Por que Deus então não usou a palavra panto em vez de pantos? Olha só, eu vou ler aqui para você o comentário da Bíblia de Estudo Genebra sobre esse texto, que eu acho bem interessante. Capítulo 2, versículo 9. Para que provasse a morte por todo homem. Olha o que o autor, os comentaristas dessa Bíblia diz. O autor não pretendeu afirmar que todos os seres humanos foram salvos pela morte de Cristo. Como na conversa comum, termos como todos são definidos com base nos contextos nos quais aparecem. No seu contexto imediato desse texto aqui, a expressão todo homem refere-se a muitos filhos. Lá no versículo 10. Se você voltar lá no versículo 10, mostra quem são esses todos. E são muitos filhos que Deus leva para a glória e os quais Jesus chama de irmãos no verso 11. Esses todos aí ele leva para a glória no verso 10, que chama de irmãos no verso 11. Aqueles pelos quais Jesus morreu são feitos santos e perfeitos de uma vez para sempre pelos seus sacrifícios. Aí entra capítulo 10, dessa mesmo autor, que é o autor aos Hebreus, verso 10 e verso 14. A santos e perfeitos de uma vez para sempre pelo sacrifício. A consciência deles é purificada dos atos que levam à morte. Capítulo 9, verso 14. E eles são salvos do pavor da morte. Capítulo 2, versos 14 e 15. Por contraste, há aqueles dentro da igreja que não confiam no Filho, mas expõem a ignomínia. Capítulo 6, verso 4 a 6. Para eles, não resta sacrifícios pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo. Capítulo 10, verso 26 e 27. Ou seja, dentro de um contexto imediato, o autor aos Hebreus faz distinção de todos aí. Ele faz a distinção entre os que são filhos da ira e a distinção entre todos os que são filhos de Deus. Então, todos aí não é qualquer indivíduo. É todos aí, não está mostrando que é todos sem exceção. É todos sem distinção. Ele está mostrando claro aí que há os filhos da ira e que há os filhos de justiça. Então, assim, todo homem, nesse texto aí, diz aqui nesse comentário, inclui tanto aqueles como somente aqueles que persistem em confiar em Cristo. Então, tanto todos os que confiam em Cristo, como somente os que confiam em Cristo. Então, todos
inclui tantos como somente os que confiam em Cristo, dentro dessa analogia e observando todo o contexto da passagem. E tem mais aqui comentários, por exemplo, a partir do verso, não só o 9, verso 10 e 11, mostra sobre os filhos de Deus. O verso 10, por exemplo, dentro de um contexto, mostra porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos seus sofrimentos o autor da salvação deles. Quem é esses que são salvos aí no verso 10 e no verso 9? Aqueles por quem Cristo morreu, o texto é claro. Então, se você ler só o 9, cortando do contexto, tanto do contexto dos leitores originais de Hebreus, como, por exemplo, nós vimos aqui no comentarista aqui dessa Bíblia, que mostra o capítulo 6, o capítulo 10, o capítulo 4, mostrando todo o contexto geral da carta, quanto o contexto imediato, que é o verso 10, o verso 8, o verso 9, dá a parecer que são todos sem exceção, mas não são todos sem exceção. O contexto mostra que são todos sem distinção, todos aqueles por quem Cristo morreu, todos aqueles que são salvos. O problema é que as pessoas gostam de ler sem observar o contexto. Observando o contexto, e não apenas a expressão grega. É como eu falei, morfologia não se separa da sintaxe. Eu posso, por exemplo, ter uma palavra grega aqui que significa uma coisa, e eu olhar essa palavra, correr no dicionário e ver que não tem nada a ver com o texto, porque não está relacionada à sintaxe. A palavra grega ela tem que estar relacionada à sintaxe do texto. Não é só pegar um texto bíblico, olhar a palavra grega, ver o seu significado e dizer, não, aí o texto está dizendo isso, quando na verdade o contexto daquela palavra está dizendo totalmente uma outra coisa. Então, em primeiro plano é olhar o contexto da passagem, depois o significado da sua palavra. E aqui, especificamente, tanto o significado da palavra, que é a palavra todos aí, quanto o sentido geral do contexto é todos sem distinção, não é todos sem exceção. Quase que 99% em que aparece no Novo Testamento a palavra todos, não é todos geral, mas é todos os eleitos, é todos sem distinção, e não todos sem exceção. Mas... Amém, professor. Tranquilo. Mais alguma dúvida? Alguém? Vou indicar para vocês novamente, né, o livro Mais Que 5 Pontos, do John Piper. Aqui, o segundo ponto, por exemplo, que nós estamos trabalhando, está, por exemplo, na página... Eu acabei me perdendo aqui. Está na página 45, né? Expiação limitada. Então, na página 45, nós estamos trabalhando vários conceitos dessa aula, eu tirei aqui dessa obra, Mais Que 5 pontos, praticamente um livreto, né? Tem poucas páginas, tem 123 páginas só, então é rápida a leitura, muito fácil. O John Piper, ele explica aqui os 5 pontos de forma muito prática e de forma muito simples, com todas essas referências bíblicas. Vou mandar um PDF para vocês também, com mais de 25 referências bíblicas sobre a expiação limitada. Qualquer dúvida, podem me chamar no privado também, se tem dúvida. Nossa aula aqui, nós gastamos quase 2 horas hoje, dentro desse ponto, porque é um pouco polêmico mesmo, então, qualquer dúvida pode me perguntar lá no privado. Vamos orar e agradecer ao Senhor para a gente retornar para os nossos... Aliás, nós já estamos nos nossos lares, né? O costume de falar isso no culto. Então, vamos orar, agradecendo ao Senhor. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer pelo privilégio de estudar a sua palavra, de conhecer mais de ti e do teu sacrifício que é eficaz e poderoso. Nós te louvamos porque o Senhor morreu naquela cruz para perdoar nossos pecados, para efetivar, não para possibilitar um caminho, mas para abrir definitivamente um caminho. E nós te louvamos, porque estamos nesse caminho de redenção. Obrigado por esta aula de hoje. Receba a glória através dessa aula e que seu nome seja eternamente glorificado. Obrigado. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos. Ótima noite. Bom descanso para todos.